Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Tem histórias que começam com uma escolha quase no escuro e, ainda assim, iluminam caminhos inteiros. A de Luiz Antônio Vizeu é uma dessas. Jovem paulistano, sem nenhuma ligação com o campo, um dia ouviu do pai: faz agronomia, isso vai ter futuro. Ele acreditou e, desde então, nunca mais parou de abrir porteiras. Formado pela Exalc nos anos 80, Vizeu viu e viveu grandes transformações da agricultura brasileira, como o avanço da mecanização. Foi um dos protagonistas do processo de tropicalização de máquinas, tornando-as aptas às condições dos nossos solos, ritmos e climas. Passou por empresas como Fiat, Valmet e Case, e há mais de 2 décadas atua nas indústrias Colombo, onde é peça-chave no fortalecimento das cadeias produtivas de culturas como o feijão e, principalmente, o amendoim. E é o amendoim que está no centro do nosso bate-papo. Um grão de ciclo exigente e cultura diferenciada com um enorme potencial para conquistar mais espaço no Brasil. Vizeu teve papel estratégico na articulação que tirou a cultura da estagnação e impulsionou sua expansão além de São Paulo, chegando com força a Mato Grosso, onde a produtividade tende a crescer e os horizontes se ampliam. Neste episódio, você vai entender por que o amendoim tornou-se símbolo de inovação, crescimento e superação. Vai conhecer os bastidores de uma cultura técnica, promissora e cheia de nuances. E vai ouvir de alguém que entende de lavoura, de máquinas e de mercado, por que não basta apenas plantar. É preciso planejar. Luiz Antônio Vizeu, o Vizeu aqui, eu vi que todo mundo lhe chama de Vizeu e é assim que nós vamos chamá-lo também aqui. Cara, que satisfação poder bater esse papo com você. A gente está no momento de espera aqui do voo, né? Então vamos aproveitar para conversar e também trazer conhecimento para quem está nos ouvindo aqui no podcast do Patrone. Seja bem-vindo, cara. Foi uma satisfação conhecê-lo pessoalmente, né? Entender um pouco da tua história, toda a contribuição. Ficou muito claro que você tem dado para a produção, especialmente para o setor do amendoim, para a cadeia produtiva do amendoim, e nada mais justo do que dividir um pouco do que eu ouvi da tua história com o público, claro, com a sua permissão. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado esse convite aqui, inesperado para você, né? Eu que agradeço, para mim é uma alegria. Eu gosto muito de conversar sobre amendoim. É uma atividade que a empresa que eu trabalho, né, ela disponibiliza todo o meu tempo para dedicar às cadeias produtivas que a gente está inserido. Então a gente trabalha com amendoim, com café, com feijão, e fazendo todo esse trabalho de suporte para as instituições, para as associações, divulgando e fazendo o possível para que a gente, né, como empresa e eu pessoalmente como engenheiro agrônomo, possa contribuir com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento dessas culturas. Muito legal, cara. Sabe que logo no início, né, desse projeto do podcast, foi ali em 2021, na primeira leva de entrevistas, eu tive a oportunidade de gravar com o Dácio Oliboni, né, que estava aqui, aliás, nós estamos em Sinop agora, na verdade, no aeroporto de Sinop, mas a gente, essa semana que estamos gravando, aconteceu o primeiro Proventus Field Day. Vocês que nos acompanham aí, que acompanharam o episódio com o Leandro Lodeia, a gente esteve nesse evento e ali também, né, uma das pessoas que eram anfitriãs aí desse evento é o próprio Dácio Oliboni, que participou com a gente. Eu me recordo que o episódio chamava Amendoim Made in Mato Grosso, né, e foi muito ouvido, e agora, mais de 200 episódios depois, a gente volta a falar sobre esse tema. E aí, Vizeu, eu percebi assim, logo de cara, nessa oportunidade, o tamanho dessa cadeia produtiva, né, e um grande potencial que a gente tem. Antes da gente aprofundar nesse assunto, eu queria que só você desse esse spoiler para quem está nos ouvindo aqui, né? A gente está diante de um grande potencial, não só para o Brasil, mas especialmente no Mato Grosso, né, dado todo o trabalho que tem sido construído. Tem sim, né? O amendoim aqui no Brasil, ele está nesse momento em franca expansão, né? Vem crescendo as exportações, vem crescendo a área plantada, então ele vem se desenvolvendo muito bem. Ele sempre foi muito concentrado no estado de São Paulo e agora faz uns 5, 6 anos começou um processo de expansão para outros estados. Então você tem uma parte dos produtores paulistas indo procurar áreas, principalmente nos estados vizinhos e agora também no Mato Grosso, e também tem os produtores locais, né, dessas regiões que estão se interessando pelo amendoim. O potencial
ele é grande. Porém, ele tem que ser conquistado conforme o andamento desse mercado. Ele não tem o tamanho de uma commodity de soja, milho, café, algodão, que você pensar aí de commodity, o amendoim ele é pequeno, mas ele vem crescendo o seu consumo mundial, acima do crescimento vegetativo da população. Então isso é um sinal de que pode, né, que a gente tem o potencial para ir aumentando com passo a passo, né, acompanhando o mercado, não dá um passo maior que a perna. E o Mato Grosso tem condições, sim, de produzir. Precisa identificar, né, e a pesquisa está fazendo isso, o modo de produzir aqui com as condições de solo e de clima da região daqui. Excelente. Inclusive, o tema, né, da apresentação da palestra do Viseu durante esse primeiro, né, Proventus Field Day foi justamente os desafios, né, para a cadeia produtiva do amendoim. Eu estava lá como desafios da produção no sentido a tudo, né, não apenas a parte de campo. Antes da gente realmente entrar de cabeça nesse tema e trazer um pouco desses desafios, né, Viseu, eu queria que você, como de tradição aqui no podcast, me falasse um pouquinho da tua história, cara, né, de onde você vem, né, tua origem, como começa a tua relação com o agro. Então, eu nasci na capital paulista, né, em São Paulo, não tinha nada a ver com o agro, mas na época, e ó, isso é década de 70, hein? A maioria aí não tem noção que era a década de 70 em termos de informação. E eu ali buscando alguma coisa para prestar o vestibular, meu pai falou, ó, por que você não faz agronomia? Isso aí vai ser profissão do futuro. Veja que ele, Olha né, só. ele era contador lá na capital e falou isso. E eu não tinha a menor noção do que era agronomia. E daí eu me lembro que 2, 3 dias depois eu fui lá para o centro da cidade de São Paulo, naqueles jornaleiros enormes que existiam na época, e achei lá uma revista que era sobre as profissões. E comprei a revista e fui ali correndo atrás dessa agronomia e tinha uma descrição ali completamente fora da realidade do que Ah, é é? agronomia. Aquele negócio tipo, se você gosta de campo, da vida no ar livre, você imagina a revista que eu comprei. Mas de qualquer forma eu me interessei ali, me deu aquele negócio, falei, vou fazer isso. Prestei o vestibular, fui para Piracicaba, na Exalc, me formei lá em 81 e já na Exalc eu fazia estágio no departamento de máquinas agrícolas. E me formando eu fui para o Centro Nacional de Engenharia Agrícola, que era um órgão recém-criado para fazer ensaio de máquinas, para ajudar a indústria nacional a desenvolver os seus produtos. Era uma instituição de pesquisa e também de ensaio de máquinas. Então a gente testava as máquinas antes dela ir para o mercado. E ali a gente dava uma série de feedback para a empresa melhorar o seu produto. Era essa a ideia desse centro de pesquisa. Depois, quando o governo Sarney assumiu, eles desmancharam o órgão simplesmente, abandonaram, e nós todos que estávamos lá trabalhando, todos já tínhamos ido para o exterior fazer alguma especialização. Eu tive a oportunidade de ir para a Itália, fui na Fiat, fiquei 1 ano e meio lá. Quando a gente voltou, fechou o órgão. Então todos nós fomos para a iniciativa privada. E eu fui parar na Valmet, na época, né? Hoje é Valtra. E lá sempre trabalhando em campo, em teste de campo. Depois eu vim quando a Case entrou em 89, aliás, 99 no Brasil, a Case Agrícola. Eu fui para a Case fazer a tropicalização de todos os equipamentos da Case ali. Depois eu encarei o desafio de vir para uma empresa nacional, a Indústrias Colombo, onde eu estou há 21 anos, fazendo no início todo esse trabalho de campo, o marketing, e hoje eu me dedico a relações institucionais, que lá para a nossa empresa é o relacionamento com as cadeias produtivas, as instituições, as associações. Eu participo da Câmara Setorial do Feijão, no MAPA, onde conheci o Lodeia, comecei a conhecer esse pessoal aqui do Sorriso, foi através do feijão. Em São Paulo a gente está na ABIMAC, né, a Câmara da Indústria de Máquina. Então a gente faz esse trabalho de fomento à pesquisa e de apoio à cadeia. A nossa indústria, desde que eu entrei lá, ela já tinha essa tradição de relacionamento com os órgãos de pesquisa e de ajudar a cadeia, não só vender máquina. O objetivo era ajudar a cadeia, porque se ela vai bem, todos vão bem, inclusive a nossa empresa.
E foi ali, então, como ela fabrica máquinas para colheita de feijão, amendoim e café, então ali que eu comecei a me envolver mais com amendoim, porque eu era muito ligado ao setor de cana e de grãos, trabalhando nas empresas da Case e da Valtra. Quando eu passei, então, a comandar ali o Departamento de Relações Institucionais, né, eu aprofundei, então, todo esse trabalho. Em 2012, nós levamos um grupo, nós, Indústrias Colombo, levamos um grupo de produtores, pessoal de cooperativa, pesquisadores para os Estados Unidos. Isso, na época, era uma novidade. Levamos eles lá para conhecer a cadeia produtiva lá. A gente tem uma subsidiária lá desde 2006, conhecemos o sistema nos Estados Unidos, vimos ser muito mais maduro do que nós aqui, muito mais avançado, muito mais estabelecido o setor do amendoim lá, e a gente levou o pessoal para ver. Na volta, no aeroporto ainda lá de Atlanta, a gente sentou lá esperando o voo, conversando, como a gente está aqui agora. Pô, que bacana, o que nós podemos fazer para começar a estruturar o amendoim no Brasil? O Brasil era muito pequeno, né? Ainda é. E aí, eu estava na Câmara do Feijão já, né, participando, falei, vamos começar com uma Câmara Setorial. Como o amendoim está em São Paulo, a gente foi até a Secretaria da Agricultura lá para criar essa Câmara, deram lá todo o procedimento, o material que tinha que reunir, e aí naturalmente eu fui indicado como presidente dessa Câmara, e fiquei lá até fevereiro desse ano. E como presidente da Câmara, então, a gente pôde desenvolver ali, passar por uma série de situações dessa evolução, né, da cadeia, sempre cheio de problemas. O amendoim é muito peculiar. E o Leandro Lodéia, precisamos falar do amendoim no Mato Grosso. Acho que foi 2019, 2018, eu não lembro. Ele acertou com o SEDEC, aqui do Mato de Cuiabá, de eu fazer uma palestra para falar sobre o amendoim, que é esse mundo do amendoim. E nós viemos ali, conversamos com diversas pessoas, César Miranda já estava ali, fizemos ali uma explanação e do potencial que tem o amendoim aqui na região. E nós também fizemos o link da Beatrice com Lodéia para eles virem aqui começar a fomentar também e produzir um pouco aqui em Nova Ibiratã, aqui nessa região do Sorriso. Explica um pouquinho aqui para o pessoal que está ouvindo o que é Beatrice, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar no evento, conhecer, inclusive, o senhor, queria que você explicasse. Vamos lá. Então, a Beatrice é hoje o maior exportador de amendoim e também o maior produtor individual de amendoim aqui no Brasil. Então, é uma empresa antiga, né? Ali em São Paulo se produz amendoim desde a década de 50. Amendoim é bastante antigo, até se produzia ou se plantava muito mais área naquela época do que planta hoje, em função de usar o óleo de amendoim na culinária. O óleo de amendoim substituiu a banha de porco na Grande São Paulo, que estava em franco desenvolvimento na década de 60, para substituir essa banha na culinária entrou o óleo de amendoim. Tinha também o óleo de algodão. Então eram os dois óleos que tinha. Então tinha uma área muito grande, mas era colheita tudo manual, né? Era uma coisa incrível. E a Beatriz é desde esse tempo, né? São Paulo se consolidou ali como produtor porque o amendoim se deu ali muito bem na rotação com a cana. A cana, a cada 4, 5 ou 6 anos, eles fazem a reforma do canavial. Então eles tiram a cana para replantar e renovar o canavial. Nesse intervalo, você pode entrar com outra cultura. E o amendoim se deu muito bem ali. O amendoim exige uma rotação de a cada 3, 4 anos, né? Você não pode plantar todo ano no mesmo lugar. Então, o problema é doença de solo, principalmente. Então, ela se deu muito bem ali, o amendoim se desenvolveu. E então, essas empresas de São Paulo, esses produtores, a grande maioria deles são bem tradicionais, já de longa data. E a Beatriz é uma das pioneiras, está ali na região que a gente chama de Alta Paulista, ali, né, do Rio Tietê para baixo, indo para o Paraná. Perfeito. E aí vieram para Mato Grosso também, estão ajudando a construir essa história do amendoim aqui no estado. Então, veja só complementando, a Beatriz, então, eles eram produtores e começaram a investir no pós-colheita, no beneficiamento, na secagem, foram evoluindo e aí partiram para a exportação, quando a gente passou a ter variedades que eram exportáveis e se dedica hoje ao processamento e exportação de amendoim em grãos.
Muito bem. Aí, deixa eu só pontuar algumas coisas que você trouxe para a gente nessa resposta, nessa fala, Viseu. Uma delas, você disse ali, vou de trás para frente, tá? Que em 2012 começou esse trabalho da Câmara Setorial após uma visita e uma conversa ali no aeroporto, né? Você falou era muito pequeno no Brasil, ainda é, mas era muito menor. Quanto que se cultivava de amendoim? Qual era a nossa realidade naquela época, né? E hoje, em termos de Brasil, em termos de área cultivada, Então, produção? final da década de 70, vamos dizer na década de 80, entrou a soja no Brasil. E o óleo de soja é muito mais barato que o óleo de amendoim. Ele simplesmente eliminou o óleo de amendoim das prateleiras do supermercado e a gente plantava ali de 200 a 300 mil hectares em São Paulo e isso caiu para 80. Em poucos anos acabou o amendoim. E nós ficamos 20 anos plantando ali entre 80 e 100 mil hectares, porque a gente não tinha variedade para o mercado de snacks ou de exportação. A gente tinha variedade daquele amendoim para óleo. E também tinha um amendoim redondinho, que era a gente chamava de amendoim de festa, né? Que era o que comia naquela época, aquele amendoim salgadinho, com película, que tem um sabor muito bom, aliás. Hoje é um nicho, né, de mercado. E durante esses 20 anos se desenvolveu, então, as variedades rasteiras, que são essas que se planta hoje, né? A pesquisa do IAC foi que encabeçou esse processo, lançou as variedades, ao mesmo tempo trouxemos aí os arrancadores de amendoim, né? Porque o amendoim na colheita você tem que primeiro arrancar e deixar ele secando. Depois de 2, 3, 4 dias você pega esse amendoim, recolhe e trilha, ou seja, tira a vagem da planta. Então são duas operações. E essa primeira arranqueio era totalmente manual. E a nossa empresa, a Colombo, fabricava já desde final da década de 70, as recolhedoras de amendoim. Então, trazendo a máquina de arranquio, você impulsionou o plantio. Você tinha, então, as variedades que o mercado lá fora aceitava. Então, a partir de 2012, ali, você vê um crescimento nas exportações que está até hoje. Hoje, nossa realidade é de quanta produção? A área plantada e a produção Então, aproximadamente? hoje, se você pega os dados da Conab, né, nós estamos ali quase em 300 mil, 290 ali, segundo a Conab. Mas a realidade, os números são outros. Então, dentro da Câmara, dentro do setor, a gente estima aí, vamos dizer, de 350 a 380 mil hectares plantados, enquanto que a Conab fala em 300 mil. Então, é uma diferença grande. Na Câmara Setorial, nós trabalhamos muito junto à Conab para que ela melhorasse o seu processo de levantamento para chegar num número mais próximo. Isso vem ocorrendo, essa diferença vem diminuindo. E a gente espera que no futuro ela tenha uns números bem melhores. Então é nesse patamar que a gente está hoje. A exportação, nós estamos ali em 300 mil toneladas de amendoim em grãos exportados. Um outro ponto aqui da tua fala inicial. Você falou do trabalho realizado com as máquinas, você falou de tropicalização das máquinas, né? Isso antes de você ir para Colombo, e você comentou, né, daquele processo do trabalho que acabou sendo extinto no governo Sarney, né, aquele projeto que era justamente de vocês darem um feedback ali para as empresas com relação à máquina. Me fala um pouquinho disso, cara. O que vocês olhavam? Como que era esse trabalho? Isso me gerou curiosidade aqui. E a tropicalização da máquina, vamos tentar colocar ela na prática aqui. Como que é feita? Então, você veja bem. Então, naquela época lá, uns professores ali da Unicamp de Campinas e da Exalc, que tinham PhD lá nos Estados Unidos, eles conheceram a engenharia agrícola lá nos Estados Unidos. Aqui só tinha agronomia, engenharia agronômica. E eles criaram o curso de engenharia agrícola no Brasil, ali na década de 70. E também, como eles tinham esse conhecimento nos Estados Unidos, eles conheciam lá os laboratórios dos governos que faziam os ensaios dos tratores, principalmente, das colhedoras. E trouxeram essa ideia para o Brasil porque naquela época lá a máquina agrícola nossa era muito rudimentar. Não tem nada a ver com o que a gente vê hoje de tecnologia, absolutamente nada a ver. Era um monte de ferro e mecanismo assim bem simples, né, de mecânica. Então esse centro foi criado por esses professores para poder exatamente convidar o fabricante a trazer a máquina. Eu me lembro, as primeiras máquinas de plantio direto foram testadas lá. E a gente fazia os levantamentos, as medições, chamava de volta o fabricante e falava, você precisa melhorar aqui, isso aqui não está bom, aquilo ali você tem que fazer de outra forma. E isso ajudava muitas empresas, isso era um voluntário da empresa. Porém, trator
era obrigado a passar por ensaio. Embora fosse trator de origem multinacional, eles eram obrigados, tinha a CBT, né, que era nacional. Eles eram obrigados a passar ali para ter financiamento do banco para o produtor, tinha que ter sido ensaiado. Inclusive, alguns tratores ali, a gente também indicava modificações para que eles pudessem ir já melhor dentro do campo. Esse trabalho mal começou, terminou. E fala um exemplo de algo que você lembra aí que, pô, isso aqui não estava muito bom, sem se precisar citar a marca, evidentemente, Tá, né? já apareceu um trator lá que o escalonamento de marcha era a coisa mais inútil para uma operação agrícola. Não tinha nada a ver. E aquele lá nós cortamos. Não é cortamos, nós fizemos um relatório em que ele não foi aprovado. Ele melhorou esse escalonamento de marcha. Para você ter uma ideia, assim, você tinha uma marcha que ia de 2 a 3 quilômetros, dali pulava para 7 para 8. Então, de 3 a 7 não tinha marcha nenhuma, que é a principal velocidade na época das operações de campo. Esse caso aí eu me lembro bem de ter. A gente fazia ensaio até de aspersor, de irrigação. Era uma ideia muito bem planejada desses professores e esse centro teria contribuído muito com o desenvolvimento da mecanização. Depois a mecanização, depois do Plano Real, em 95, aí o Brasil se acertou no campo, porque até 95, terra aqui nessa região de Sorriso não valia nada. Então foi a partir, né, da estabilização da moeda e do Moderfrota. O Moderfrota foi fundamental para a evolução da mecanização e essa mecanização contribuiu, né, junto com outras ciências, contribuiu para o desenvolvimento da nossa agricultura chegar no que é hoje. O que era a tropicalização? É você pegar os equipamentos que são produzidos em regiões de clima temperado e adaptar para as nossas condições. Sempre me trabalhei com máquina agrícola. Eu desconheço equipamento de clima temperado que chega aqui e funciona direto. Não tem como. As condições são totalmente diferentes de solo, de esforço, do que o mecanismo sofre, de até ritmo de trabalho. Você pega lá, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, ou a própria Europa, eles lá, quanto trabalha uma colhedora por ano? Muito pouco. Ela colhe lá 600 hectares, 500. Uma safra? Uma safra tem só e as áreas são menores, cada um tem a sua máquina, então a máquina trabalha muito pouco. Trator, colhedora, qualquer equipamento. Você chega aqui, vai para uma usina e trabalha 24 horas por dia o ano inteiro, é outra condição, né? E fora isso você tem o solo. O solo é o principal, né? O solo tropical ele é duro, né? Aqui tem solos muito argilosos, muito arenosos, e não é aquele solo fofinho que você tem na Europa, Estados Unidos, né? Mais de 1000 anos sendo cultivado. Então é diferente. Então você precisa pegar a máquina e pôr no campo, testar, ver o peso que ela tem que ter. Aqui as máquinas têm que ser mais pesadas, o tipo de pneu e outras características do trator e da colhedora que precisam ser adaptadas para a nossa condição. Isso é o trabalho de tropicalização. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Viseu, outro ponto que é tradicional, não posso deixar passar aqui. Exalquiano, sempre que passa pelo programa, tem que dizer qual é o apelido, qual era a alcunha. Vamos lá. Então, meu era Tubarão, E aí, turma de 80. Rapaz, você sabe que não tinha assim uma... Você imagina que na Exalc entra 200 por ano, 200 bichos lá.
E eu tava na fila lá, já careca, tudo pintado lá. Era uma fila que você recebia o chapéu que você tinha que usar até 13 de maio, na libertação dos escravos, libertava os bichos. Então você tinha que usar aquele chapelão e ficar careca lá, e cheio de pintura e aquele negócio todo. E eu tava lá na fila para receber esse chapéu e recebi o apelido. E fica uma comissão de veteranos lá te olhando, né? E aquela gozação, achando apelido. Aí chegou a minha vez lá, não tinha assim, aí, cara, não tem. Pega a lista de apelido aí. E acharam lá, Tubarão, vai ser Tubarão. Por quê? Eu entrei em 77. 76, acho que foi lançado aquele filme Tubarão, famoso, o primeiro filme, né? Então, Pegou. entrou na lista lá esse Tubarão aí. E eu fiquei com esse apelido aí. E o pessoal, não sei se você encontra o pessoal da tua turma, essa é uma tradição na Exalc também, ainda te chama Claro, Pedro Tubarão. Isso não, isso morre com isso não você, isso muda. não vai, não muda, né? Não, Você inclusive, vira quase RG. oh, não, inclusive eu vou dizer, depois que a gente se forma, naquela época pelo menos, hoje eu não sei como é que tá, mas naquela época a gente se formava, ia trabalhar, lá e se mantinha aquele contato. E daí eu me lembro quantas vezes eu fui em reuniões de outras empresas, né, com fulano de tal, doutor de tal. Chegava lá, era colega nosso, daí chamava pelo apelido, ô calcinha, ou não sei o quê. Então você tinha esse problema, porque você não guardava direito o nome das pessoas, né? Você vem depois, só na vida profissional, fica meio esquisito. Isso é bom, isso é É muito bom. bom, muito legal. E aí, a última dessa primeira leva aqui é te perguntar, né? Como você era um cara já, um paulistano, né, da cidade, não conhecia nem o que era agronomia antes de escolher a profissão, qual a tua primeira imagem de campo que vem na cabeça? Que você lembra de memória? Porque a tua primeira vez que você viu campo, né, como algo para produção mesmo, que esteve lá, botou os pés ali, que é a primeira que vem na mente? Então, lá dentro do campus da Exalc, né, você tem. Mas foi lá então mesmo. Foi. Não tinha saído de São Paulo. Eu cheguei lá, eu costumo brincar que eu não sabia a diferença de um pé de abacate e de um porco, entendeu? Então você chega lá assim, bem meio fora. E lá você tinha muitos alunos que já ou eram filhos de produtores ou era de região agrícola, é diferente. Então você passava lá uns micos, né? A turma aproveitava isso, né? Para te fazer a gozação. Mas a Exalc, ela tem uma característica de ser muito ampla naquela época, né? Na década de 70, a visão. Então você tinha aula de tudo quanto é ciência. Então você saía de uma aula de genética e ia para uma aula de sociologia rural. De lá você ia para uma aula de hidráulica. Da hidráulica você ia para uma aula de biologia. Então era uma diversidade muito grande de matérias, né? Os 2 primeiros anos. E era onde você se identificava ali. Eu me lembro, naquela época não tinha faculdade de zootecnia. Zootecnia, a base da zootecnia no Brasil era Exalc. Os mais entendidos de criação de boi, porco, tal, lá, tudo na Exalc. Depois surgiu, né, a faculdade específica de zootecnia. Mas na época a Exalc ali era referência em tudo essa parte aí, tanto da agrícola quanto da pecuária e dessas ciências, vamos dizer assim, correlatas. Então você tinha administração, você tinha sociologia, você tinha outras matérias ali que você podia se identificar. E eu fui me identificando muito com a parte de máquina agrícola. Voltando para o amendoim aqui, Viseu, vamos lá. Eu queria que você trouxesse, falando em Mato Grosso, quais os grandes potenciais diferenciais da produção de Mato Grosso aqui, para a gente poder entender por que que tem tanta gente tem focado mais atenção no amendoim. E eu queria que você me falasse, então, a tua visão como um expert aí nessa cadeia, quais são as vantagens e os pontos positivos aqui em Mato Grosso. Depois a gente fala dos desafios. Então, como a gente conversou lá na palestra, o Mato Grosso apresenta, sim, comparativamente a São Paulo, vantagens. Primeiro, você tem uma topografia aqui muito mais plana. Você consegue aqui plantar na mesma área, uma área grande. O que eu estou dizendo com isso? Você imagina que lá em São Paulo, um cara que vai plantar 500, 600 hectares de amendoim, ele planta em 6, 7 lugares diferentes no meio da cana. Em outros municípios, planta às vezes em 2, 3 municípios diferentes. Então ele tem uma pulverização de áreas, são várias áreas pequenas para ele formar aquela área de 600 hectares. Aqui não. Aqui qualquer produtor aí tem 600 hectares num lance só. Então isso facilita a mecanização, é área plana. Então você veja a própria Beatriz, a experiência dela aqui é praticamente, né, assim, arredondando, com metade das máquinas que ela tem em São Paulo, ela faz a mesma área aqui. Metade das máquinas. Então isso é uma vantagem. E depois você tem aqui um clima bem definido, mais do que São Paulo, né, que São Paulo é mais irregular. Mas aqui você tem um período chuvoso, um período seco. O período chuvoso pode atrasar um pouco, adianta um pouco, mas é ali, aquele período chuvoso.
E o amendoim, na parte da colheita, ele tem que ter quanto mais regular o clima, melhor para você planejar e colher, né? Porque você não pode arrancar amendoim com a terra muito seca, vai ficar tudo lá, ele vai se desprender e fica no sol lá, a perda é muito grande. E também não tem como você trabalhar com a terra muito úmida ou chovendo em cima do amendoim que está arrancado. Mas aqui você vai conseguir ajustar essa época de plantio, mesmo porque tem irrigação também, que pode auxiliar e ajudar a determinar esse ponto aí. Então essa parte aí outra coisa é o arrendamento. O custo de produção aqui é bem menor. Em São Paulo os arrendamentos são muito caros e dá uma diferença muito grande comparativamente aqui com o Mato Grosso. 40% a mais. 40% a mais. Custo de produção. Pois é, esse foi um dos pontos que você, inclusive, mencionou. Mais lá em São Sim, Paulo. que você mencionou, você fez essa comparação na tua apresentação, né? Que o custo em São Paulo por hectare para produzir amendoim seria em torno de R$14 mil por hectare, é isso? Nessa última safra, essa é a média. Tem gente menos, Sim. mas por quê? Porque o 20% do custo, aproximadamente, em São Paulo, é custo de arrendamento. É muito grande, é o principal custo, é o arrendamento. Então você tem gente lá que consegue arrendar mais baixo, outros que pagam mais alto, há uma guerra ali pelas áreas disponíveis e encarece o custo do arrendamento. Isso é muito ruim, aqui já não tem isso, né? E aí 40% menos você colocou aqui em torno de R$10 mil por hectare a média aqui em Mato Grosso, né? Considerando todas essas nuances que você trouxe aí. Um outro ponto que você mencionou, você fez uma comparação aqui, só para ficar bem ilustrado para quem está nos ouvindo, né? Você colocou o preço médio da saca hoje em São Paulo em torno de R$80 aí de amendoim, né? Jogando um número aproximado. Básico, Básico, né? Precisaria ali de 175 sacos para pagar. Em Sorriso aqui em Mato Grosso, cerca de 125. Então, só para a gente trazer em números aí da linguagem também de quem está para você ver a vantagem, uma, né, das vantagens do Mato Grosso é essa. Além da questão da área contínua, né, de facilitar toda a parte de operação e essa diferença de custo, tem diferença de qualidade no amendoim produzido aqui e o que é produzido em São Paulo, por exemplo, que é o estado de referência? Tem rendimento diferente? Tem alguma característica nesse sentido? Tem. Aqui, o Mato Grosso ainda tem uma produtividade média menor que São Paulo. Aproximadamente 1.000 quilos a menos. Mas faz parte da curva de aprendizagem, né? O potencial aqui é de produzir a mesma coisa, ou talvez até mais do que em São Paulo, em termos de produtividade. Que é de quanto? Produtividade média em São Paulo? São Paulo é 4.000 quilos, aproximadamente, né? Dessa média aí. O problema é as variações climáticas, né? Então, esse ano, a gente estava falando do preço, e R$80 é um preço médio, mas se o amendoim tiver muito ruim, o preço está R$60, R$65 no saco. E aí o cara não tem lucro com a produtividade que está tendo lá esse ano. Tá? Agora, um amendoim de qualidade, sem aflatoxina, porque amendoim, o que manda é o teor de aflatoxina, o amendoim bom lá já está 85, 90. Então, o comprador já está diferenciando por qualidade e pagando mais pelo amendoim que não tem aflatoxina. Esse é um desafio grande da gente trabalhar lá em São Paulo, porque a pressão da aflatoxina natural lá é muito grande. Então, se você colhe amendoim mais úmido, demora para ir para o secador, você prolifera a aflatoxina. Aqui no Mato Grosso, ainda não tem isso. A gente percebe que aqui, essa pressão da aflatoxina é bem menor, porque exatamente você já colhe mais seco, né? Que aqui é mais quente, seca mais rápido, põe no caminhão, desce para lá. Agora, se chegar lá e tiver fila para descarregar, é um problema. Então, eu acho que no futuro o Mato Grosso vai começar a desenvolver a infraestrutura aqui, não vai ter escapatória, não vai poder continuar levando amendoim para São Paulo, porque a distância, o frete, a logística é complicado, né? Você não tem como sustentar isso ao longo do tempo. Hoje ainda está dando para fazer isso. Então, o produtor aqui recebe menos do que esses 80. Sim. Mas ele tem um custo menor. Mas até quando isso vai ser assim, né? A gente não sabe, vamos ter que aguardar aí. Então, hoje está difícil fechar conta lá em São Paulo. Não é todo mundo que está com produtividade acima dos 4.000 quilos ali. E aí você tem também a questão da aflatoxina. Esse a gente precisa conversar, porque essa toxina vem de um fungo que está no solo. Esse fungo está na soja, está no milho, está no solo, em qualquer cultura. Só que na soja e no milho ele não é tão problemático, porque não é um produto que vai para o consumo direto. O amendoim vai. Então, o amendoim você tem que tomar cuidado com o teor. Então, o que é isso? Para explicar para o pessoal entender bem.
Cada país determina, né, os seus órgãos ali da saúde, um limite dessa aflatoxina que pode conter no amendoim de consumo. Esse é um amendoim que você compra em qualquer lugar. Isso varia de população para população aí nos países. No Brasil é 20 ppb, é 20 microgramas por quilo de amendoim. É 20. Aí você pega, tem outros países no mundo aí que é 15, que é 10. Cada país tem 30, tem país que é mais. Porém, o bloco europeu, a comunidade europeia, é 4 ppb. Né? Aqueles países nórdicos, o pessoal pouco vê sol lá, eles têm mais sensibilidade a essa toxina, por isso que é menor. Aqui nós não, país tropical, já come amendoim desde criança, não tem esse problema, o limite é 20. Então o amendoim aqui, se tiver mais que 20, ele tem que ir para o óleo, porque o óleo não carrega a aflatoxina. Uhum. Porém, o farelo que sobra, né, aquela massa que sobra do amendoim quando você tira o óleo, que vai para a ração, ali tem teor de aflatoxina. Só que são bem maiores porque vai pagado. Mas também tem que cuidar desse teor de aflatoxina desse material. Então, se você não tem... E esse ano aqui a gente tem informações de que tem muitos lotes que chegam, né, onde vai ser beneficiado, com teores bem acima dos 20 ppb. Então, vocês têm que descartar para óleo. Não tem o que fazer. Então, essa aflatoxina, por exemplo, aqui no Mato Grosso, até agora, nesses 4, 5 últimos anos aí que estão começando a produzir, a gente tem visto que não tem dado esses altos valores. Uhum. Se vai continuar assim, até quando, a gente não sabe. Mas hoje essa é a situação. Aproveitando que você trouxe esse ponto de alerta, né, de atenção, você falou bastante sobre os desafios, né, da cadeia produtiva, e eu acho que é extremamente oportuno, inclusive, a escolha desse tema quando você participou ali do evento, porque a gente tem que entender os desafios como realmente pontos de atenção que precisam, já que a gente está estruturando uma cadeia, começando a olhar para frente, visando expandi-la, realmente já saber, com quem já passou por isso, quais são os principais pontos. Queria que você trouxesse para a gente aqui, para dividir também com os produtores que estão nos ouvindo aqui, né, sobre os principais pontos de atenção, além da aflatoxina que você já mencionou aqui. Outra né, que eu falei é o tamanho do mercado. Então, como a gente sabe, ele é um mercado menor, mais restrito, de um certo crescimento anual, e a gente tem que acompanhar isso. Por quê? Você veja bem, a gente tem hoje, por 350 mil hectares. 300 mil praticamente em São Paulo. O Mato Grosso tem 4 milhões aí de hectares sobrando aí para a segunda safra, ou para uma primeira safra, ou para um redesenho ali. Então, você pode aqui dobrar a área plantada, passar de 350 para 700 mil em 2, 3 anos. Mas o mercado comporta isso? Não comporta. Então, a gente tem que, gradativamente, o produtor aqui que vai começar a plantar amendoim, ele tem que primeiro fazer um contrato de entrega desse amendoim para quem vai beneficiar e utilizar isso. Se ele produzir para depois ir vender, ele está enroscado, ele vai ter dificuldade, vai perder amendoim. Se ele chegar com o caminhão lá em São Paulo sem, vai perder, não tem como, entendeu? Então ele tem que estar vinculado a um recebimento de amendoim. Esse é o canal. E esses receptores de amendoim, que vão colocar ele no mercado interno ou na exportação, eles fazem o contrato que eles sabem que eles vão dar conta de pôr no mercado. Então se você chegar uma hora e tiver muita gente querendo fazer contrato, eles vão brecar. Eu acho que até esse ano aqui já teve alguma coisa nesse sentido. Um ou outro ele tem uma certa capacidade, ó, já atingi meu limite aqui, não posso pegar mais amendoim, daí ele tem que procurar outro, vai procurando, de repente vai acabar, entendeu? Então esse é o tamanho do mercado que tem que ter. Não plante amendoim sem estar com ele vendido. A aflatoxina é outro, você tem amendoim de qualidade para poder exportar cada vez mais. E a outra é fomentar o nosso consumo interno. Esse consumo interno nosso, ele é grande. Você acha amendoim tudo quanto é lugar que você vai aí no Brasil. O problema é que a gente não tem ele dimensionado para tomar ações, para fazer um planejamento estratégico em cima disso. Estamos levantando isso agora, lá em São Paulo, tentando mapear a cadeia e entender esse mercado interno. Como a gente não tem números de produção assertivos, então você só sabe o quanto você exporta, tanto em óleo quanto em amendoim, isso é um número real. Então você, depende do que você falar que produz no total, é o que vai sobrar para o mercado interno. Se pegar os números oficiais não sabe nada, não tem mercado interno, então por isso que está errado. Então a gente precisa ter esse dimensionamento. Mas eu acredito que tem sim uma possibilidade muito forte da gente aumentar o consumo interno com um trabalho planejado. A exemplo do que é feito nos Estados Unidos, que a gente conhece lá, eles trabalham muito bem nisso. Aqui a gente precisa
o setor, a cadeia produtiva, ela precisa aprender a trabalhar em conjunto, em associação, em fazer esse planejamento, em colocar recurso, tudo em benefício de todos, né? E isso é um pouco difícil. A gente sente dificuldade hoje de agregar a cadeia produtiva, mas principalmente do lado do produtor. O produtor é o mais difícil, de você trazer ele para uma associação, de trazer ele para uma conversa, de fazer, se você quiser hoje falar para o produtor, ó, põe 20 centavos por saco no fundo de pesquisa, mas não põe de jeito nenhum. O que é 20 centavos? O saco é 80 conto. O que é 20 centavos? Ele não se engaja, ele não vai nisso aí, entendeu? Já você pega nos Estados Unidos, lá é muito mais fácil deles contribuírem. Estado da Geórgia lá, o produtor põe $2 por tonelada todo ano lá para... Tá certo que é uma lei também, entendeu? Lá. Mas eles aprovam a lei e contribuem. Aqui, se a gente for pôr uma lei desse tipo aí, vai ter reação, entendeu? Vai tirar do produtor. Mas não é tirar do produtor, ele precisa da ciência. Nós precisamos ter pesquisa com a aflatoxina. Os americanos estão lá pesquisando a aflatoxina, eles estão muito mais avançados que nós. E eles não têm tanta pressão quanto a gente tem devido ao clima. A gente aqui devia estar pesquisando muito mais. Não pesquisa, entendeu? A coisa vai indo, ela vai ter que apertar no calo para você poder ter essa reação da cadeia e se organizar, uma fundação, alguma coisa, ou criar um desconto lá nas ações governamentais, que possa ir um dinheiro para uma fundação para ser utilizado nisso. Então não estamos engatinhando ainda nisso, essa que é a verdade. Excelente. Então esse é um desafio também grande. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Pois é, você falou de pesquisa e aí eu quero aproveitar para você reforçar esse papel da pesquisa, né? Me falando com relação a cultivares, né? Hoje a gente tem quantas aproximadamente no mercado, né, que vocês realmente utilizam, que o setor realmente utiliza. E óbvio, né? Pensando em Mato Grosso, seria interessante ter pesquisas também para a gente ter cultivares mais apropriadas para a nossa realidade? Sem dúvida, ó. A base de qualquer cadeia produtiva da agropecuária é o produtor. Sem ele não tem antes da porteira nem depois da porteira. Agora a base do produtor é a genética. Se não tiver desenvolvimento genético, e isso não para nunca, se não tiver desenvolvimento genético, não tem produtor. Eu falei aí que nós ficamos 20 anos com 80, 100 mil hectares, porque tinha 2 variedades lá que não servia para nada, em termos de mercado. E só quando apareceu então as outras variedades é que se desenvolveu toda a cadeia. E está hoje nesse boom, nesse crescimento. Então precisa da pesquisa genética, mas essa é uma das pesquisas que precisa. Você precisa pesquisar o manejo como um todo. Você tem também pesquisas que você pode fazer, como é feito nos Estados Unidos, eu sempre cito lá, porque a gente conhece bem lá e vê a organização. Eles têm pesquisa de amendoim só para a saúde humana, eles lá pesquisam incêndio em galpão de amendoim. Em São Paulo esse ano tivemos lá problema, pegou fogo no barracão e outras coisas. Então, vira e mexe, você tem incêndio lá em barracão. Mas tem pesquisa aqui no Brasil? Não tem. Agora, nos Estados Unidos tem aflatoxina, lá tem. Então, eles estão sempre na frente. E nós queremos conquistar mercado e ser um player mundial, e temos esse potencial, não podemos descuidar de pesquisa. Sem pesquisa não vai nada para frente. Só completando, você falou Mato Grosso, né? Isso. Importantíssima a pesquisa genética aqui, porque é outro ambiente. A Embrapa já está trabalhando aqui, o IAC também já está colocando as suas variedades aqui e fazendo esse trabalho da adaptação. Ver quais hoje nós temos cerca de 20 variedades no mercado, né? Da Embrapa, do IAC e de 2 empresas argentinas que começaram a produzir aqui. Então você tem 20 variedades aí. Agora, qual vai bem aonde, como, qual é mais precoce, qual é mais tardia, mais resistente, enfim, mais produtiva. É isso que a pesquisa vai sempre evoluindo e disponibilizando para o produtor. Muito bom, muito bom. Você falou em consumo, só para dividir aqui com os nossos ouvintes aqui, Viseu, não tem os números concretos, você explicou o motivo, mas fala-se em torno de menos de 1,5 kg, é isso, né, por habitante aqui, é consumo per capita no Brasil, né? Então, a gente faz conta de subtração, entendeu? Aquilo que sobrou a gente entende. Divide pela população. Divide pela população, dá 1 quilo, 1,1 kg, 900 gramas, já se falava no passado 800. Mas depende do quanto você acha que produziu, né? Porque daí você tira a exportação, o resto é aqui, tira a semente, o resto é aqui. Mas vamos trabalhar com 1 quilo por habitante por ano. A média mundial é 4,5. Os Estados Unidos é 6 quilos, porque eles consomem muita pasta de amendoim.
demais. O amendoim lá é outro mundo, vem lá do problema da Bolsa em 1929, foi lá que o amendoim surgiu como fonte de proteína e alimentação para a população, barata, e americano lá nos anos 30, ali 30, 38, 32, passou fome. Tinha fila lá no mercado, tinha racionamento, não foi brincadeira aquela queda da Bolsa lá. E o amendoim dali é que ele entrou com uma excelente fonte alimentar e hoje eles têm esse consumo, todo aquele trabalho. O maior consumidor é a China, 13 quilos por habitante. Olha que tem chinês lá, hein? Rapaz, Mas é porque eles consomem demais o óleo de amendoim. Então, para você produzir óleo, você precisa muito amendoim. É 40, mais ou menos, vai 40% o teor de óleo na semente, né? Então, para você, de uma tonelada de amendoim, você tira 400 litros. Então, você precisa muito amendoim para ter óleo. Então, o consumo de amendoim em grão é muito grande lá por causa disso. E o óleo de amendoim, esse é um outro desafio nosso, podemos falar, é voltar a consumir esse óleo. Esse óleo, ele tem características culinárias muito interessantes e para a saúde mais ainda. É cientificamente provado os benefícios do óleo do amendoim para a saúde humana e do amendoim em grão. E o óleo ele tem assim, ele tem um ponto de transformar a molécula de insaturada para saturada, saturada é que faz mal, ele tem um ponto mais elevado, né? Você pode esquentar mais. Então você usa muito mais o óleo sem ele perder a qualidade, sem ele queimar, como eles falam, né? Entrar naquele ponto de fumaça que você tem que trocar o óleo. Então ele dura muito mais que um óleo de soja, que um óleo de milho. Essa é uma característica interessante até de economia, né? De quem, por exemplo, restaurantes aí, com industriais aí, que tem muita fritura, o óleo de amendoim deve ser economicamente melhor. E também vai acabar sendo para a saúde. E ele tem o seguinte, ele não passa o sabor de uma fritura para outra. No mesmo óleo você pode fritar pastel, camarão, sardinha, batata, não passa, não tem, não cria. Ele é um óleo totalmente neutro, tá? Bem neutro. excelente. Viseu, vamos caminhar para uma reta final aqui. Eu queria só que você trouxesse um recado assim para aquele produtor que está ouvindo aqui, despertou interesse, despertou curiosidade. Vamos supor, eu vou começar a plantar amendoim já sabendo que eu preciso analisar o mercado, que eu preciso fazer um contrato de venda antecipado. Essa parte toda que você trouxe de orientação é fundamental para o produtor, para que não dê passos maiores do que a perna, né? E aí realmente a gente veja, ao invés de uma expectativa positiva, gera um problema ou uma decepção. Lembrando que para colher amendoim, para produzir amendoim, você tem que ter maquinário específico para isso. Eu queria que você trouxesse os pontos. Olha, eu vou começar a produção, eu tenho que saber que eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Primeiro, eu sempre vi aqui no Mato Grosso, né? Eu estou aqui há 6 anos aí falando de amendoim com produtores, com associações, enfim. Primeira coisa, começa pouco, começa pequeno. Aqui as dimensões são outras, aqui no Mato Grosso. O cara para testar vou experimentar esse amendoim, planta 2.000 hectares. Não pode, amendoim, a colheita é 2 operações, máquinas diferentes. O operador aqui não está acostumado. Você conduzir a lavoura para ela chegar verde no final, que ela tem que chegar verde, bem folhada, sem planta daninha, porque a planta daninha, no final de ciclo, ela dificulta o arranquio e a inversão da leira. Então você vai perder amendoim se você tiver infestação de algumas plantas daninhas. Então esses cuidados você tem que começar devagar, para você ir aprendendo a manejar esse amendoim e a colheita. Você tem obrigatoriamente que comprar máquina. Vai ser difícil você trabalhar com máquina alugada. A colheita é praticamente na mesma época de São Paulo. E não tem no setor ainda a cultura do aluguel de máquina. Pode estar começando, você já acha alguma coisa. Mas você tem que ver isso. Então você tem que plantar uma área que comporte você comprar um arrancador e uma recolhedora. Que vai ser aí 200, 250 hectares, 300. Mas você plantar 600, 700, você vai correr risco. Eu já vi aqui, todo ano tem produtor que não chega na produtividade média, fica abaixo daquele 160 sacos por hectare. Lembrando que o saco de amendoim é 25 quilos. Ele fica abaixo disso porque ocorre problemas. As pulverizações são diferentes. Aqui chove muito no período de produção. Então tem que ajustar. Chegou na época de pulverizar lá contra a pinta preta, lá tem que pulverizar, não pode perder. Entendeu? Então já ouvi de produtor que falou assim, ó, perdi a mão de pulverização e de colheita aqui porque a área era grande e eu não estava preparado. Já vi esse testemunho. Então essa é uma
é a condição número 1. Começa com uma quantidade diária pequena, tá? Vá atrás da informação técnica, não vai achar que vai pulverizar e plantar. Segue a orientação do pessoal que entende, porque é fácil produzir, não é difícil. Mas não é igual soja, nem milho, nem igual algodão, nada é igual nada, né? Aqui vocês têm experiência muito grande nessas culturas, mas o amendoim é diferente, tem as características dele, tá? Então ele tem que estar apoiado tecnicamente e seguir o técnico que vai lhe dar ali as orientações. Qual o período de cultivo aqui mais ideal que vocês já chegaram à conclusão? Então, o ciclo do amendoim, ele é de 125 a 145 dias. O pessoal aqui, pelo que eu vejo, que não tem irrigação, vai plantar ali no final de dezembro, tá? Para poder colher ali quando está em abril, quando termina a chuva, né? Se for colher, esse ano teve problema aqui que a chuva durou mais tempo, né? Choveu mais em abril do que a média normal, então já atrapalha um pouco. Então esses cuidados aí tem que tomar. Você tem que plantar aí nessa época. Hoje o que eu tenho visto, já tem alguns produtores fazendo pequenos testes, né? Aí são áreas realmente pequenas, porque é uma pesquisa, vamos dizer, que eles estão fazendo de plantar amendoim em fevereiro, em março, abril, para utilizar ele em áreas irrigadas como uma segunda safra, tá? Eu não sei o que vai dar isso, né? Eles têm que fazer esse teste. Não vai plantar área grande, porque amendoim ele tem um crescimento indeterminado e quando esfria à noite, ele alonga demais o ciclo e não produz. Esse é o problema de plantar na segunda safra em regiões frias, como pode ser à noite aqui. Talvez Sorriso nem tanto, que é 500 metros, mas vai para um lugar que tem 800 mil metros, não dá amendoim em segunda safra. Não vi ainda, pode ser que a ciência chegue lá. Não podemos duvidar da ciência nunca. Mas por agora... Mas hoje vai no beabá, vai no arroz com feijão para você ir adquirindo a experiência para depois partir para novas tentativas e inovações, né? Isso é uma característica do produtor brasileiro muito positiva, que é destemido. Ele vai e planta e vamos fazer diferente, e é isso que trouxe o Brasil onde ele está. Eu conheço produtores em outros países, né? Europeus, Argentina, Estados Unidos, eles não têm, né? Esse pique, esse negócio, vão fazer, né? Eles ficam ali a vida inteira plantando do mesmo jeito. Então é assim, mas aqui isso é bom, mas tem que tomar cuidado, né? No amendoim tem que tomar cuidado. Excelente, cara. Muito bom. Acho que deu pra gente ter um panorama bem legal, né, da atividade, dos potenciais, como você já mencionou, né, dos pontos de atenção, né, e essas orientações aqui para o produtor. A gente vê que tá, pelo que eu senti como, né, um comunicador que esteve presente nesse evento, que reuniu aí os principais nomes, né, da cadeia produtiva do amendoim brasileira, né, tanto da área da indústria, seja das vendas, né, da área de máquina, que você citou muito bem, né, eu ouvi muito falarem do quanto a empresa de vocês, ela é parceira de fato da cadeia produtiva, né, realmente trazendo orientações e tentando construir algo junto. Como você disse, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para vocês, mas isso é fundamental quando você tem um trabalho engajado, né, conjunto, isso gera resultados, né. Então falou-se muito sobre essas oportunidades, sobre esse potencial. Há uma grande expectativa com isso, mas uma expectativa, ficou muito claro, baseada nessa cautela em fazer as coisas gradativamente, né? Acho que esse é o grande recado aqui. Posso dar só um recado, mais um, toda vontade, o pessoal aqui do Mato Grosso. Lá em São Paulo foi criada há 2 anos atrás a ABEX, com B, ABEX BR, Associação Brasileira de Beneficiadores e Exportadores de Amendoim, e ela está fazendo um trabalho muito bom, muito profissional para os seus associados. Na dúvida, procure a ABEX para informações, consultoria, quem que dá consultoria, quem que compra amendoim, enfim, qualquer informação que você queira a mais, pode ligar lá na ABEX, põe lá no Google, lá que você vai achar fácil, conversar com a Alessandra, que ela vai te passar informações aí, ou te orientar, ou te dar alguma dica, tá? Muito legal. Viseu, a gente tem tradicionalmente aqui 3 perguntinhas finais aqui do podcast, independente do assunto que a gente trata, tá? Primeiro eu queria saber qual a pergunta que você, Luiz Antônio Viseu, gostaria de responder um dia que ainda não te fizeram. Em qualquer assunto? Qualquer assunto, olha. Queria que alguém chegasse um dia aí para mim e perguntasse esse momento conturbado que a humanidade vive, né? E perguntasse para mim, você acha que o mundo vai acabar? Essa é uma pergunta para mim que nunca ninguém perguntou, né? E um dia eu queria ouvir essa pergunta aí para poder responder. Responda agora? Tá feita a pergunta. Aqui você realiza seu desejo. Não vai acabar não, lógico que não, né? O mundo só evolui. Desde que era uma bola de fogo lá no Big Bang lá.
ele só vem evoluindo e vem se modificando e vai. E a humanidade, quer queira, quer não, ela também está evoluindo. Acontece que a evolução, não é uma linha reta, né? É de altos e picos, né? Altos e baixos. Só que são picos cada vez mais altos e baixos cada vez menos baixos. Nós estamos vivendo esse momento de baixa agora. Então dá essa falsa impressão, né? De que a coisa... Não é falsa impressão, dá essa impressão mesmo de que a coisa está feia, que a hora nós vamos ter um problema sério. E é bem menos capaz de ter. Eu acho que nós estamos num período de transição. Lá no futuro, os historiadores vão pegar algum acontecimento dessa época que a gente está vivendo e falar, ó, aqui acaba a Idade Contemporânea e vai começar a outra, e vão dar um outro nome. Vão aí, sei lá, isso vai ser a Covid, algum evento aí, e que está determinando isso. Como ocorreu na queda da Bastilha, né, que foi escolhido para a mudança da Idade Moderna para a Contemporânea, como foi a tomada de Constantinopla, enfim. Eu acredito muito que essa evolução sempre vai ter. A gente vai ter um mundo melhor. Se a gente for olhar as pessoas aí, tem muita coisa acontecendo que não está na mídia, né? A mídia é só coisas, mídia que eu digo é rede social, tudo, informação onde você vai, é só coisa negativa, né? Mas tem muita coisa boa acontecer. É isso aí, temos que primeiro ter fé, né, na humanidade, ter a esperança e saber que há altas e baixas. Concordo com você. Agora uma outra pergunta que é mais simples, uma curiosidade sobre você. Alguma coisa que você gosta, alguma coisa, enfim, que você tenha feito, algo curioso. Rapaz, eu tenho curiosidade, eu sou um cara sou muito, eu diria, vamos dizer, versátil, né? Na questão de pensamento, principalmente. Né? Eu me adapto a qualquer coisa, a qualquer lugar. Não tenho, assim, nenhuma restrição de nada. Gosto de conversar, ler bastante e sempre ser crítico. Eu acho que as pessoas não podem... tem que ter um senso crítico. Você não pode ler um negócio e simplesmente acreditar naquilo e pronto. Tem que analisar, porque hoje o que a gente está vendo aí? Excesso de informação, mas um excesso assim descomunal e tudo muito superficial. A gente tem que ler mais, tem que ir mais a fundo em cima das informações aí, senão a gente fica à mercê da inteligência artificial, que ela é que está levando esse mundo para polarização, né? Inteligência artificial, ela, é claro, pelo menos para mim, né, e de tudo que eu leio também, é que essa polarização vem desses algoritmos aí todos que vão te levando para isso daí sem você perceber. E o mundo não é isso, a gente não precisa isso. Eu acho que esse negócio de ideologia, direita, esquerda, isso é uma característica. Eu sou de centro, mas centro daquele que fica em cima do mundo, bem em cima dele. Que dali você enxerga na direita, a direita esclarecida, e na esquerda, a esquerda esclarecida. E dos dois você tem coisas boas e ruins nos dois, né? Agora as duas extremas podem pôr tudo na cadeia. Agora, eu tenho uma outra curiosidade sobre você que eu fiquei sabendo há pouco e eu vou dividir aqui com a sua licença, com a sua permissão, porque as pessoas que ouvem com frequência o podcast sabem que eu sou um apaixonado por Fórmula 1, assim como meus irmãos, minha família toda. E você me dizia aqui que primeiro, né, morava em Interlagos, né? Isso a gente está falando dos anos 70 ainda ali, né? Isso. Me fala um pouquinho o que você fazia lá, divide aqui com o pessoal. Rapaz, ali, ó, só para contextualizar, São Paulo ali naquela região de Interlagos, era o fim do mundo da cidade de São Paulo. Ali era tudo mato, muita neblina, muita garoa, né? E não tinha população. O autódromo de Interlagos, ele era isolado, no meio do mato lá. E eu morava ali perto, então eu tive a oportunidade, eu ia lá com meu irmão, meus primos, a gente ia ver treino de corrida. E tinha Fórmula 1, quando começou a Fórmula 1 foi em 70, né? 70, 71, né, Cleberson ganhou e começou a ter corrida no Brasil. Não me lembro se foi aí que começou, se já tinha antes, mas foi aí que eu fui lá ver o treino. E aquilo era totalmente aberto. Como é que era longe da cidade, não ia muita gente, né? E você entrava, simplesmente você entrava no autódromo, não tinha cerca, ou tinha cerca, mas era de arame. Eu me lembro que tinha aquelas pilastras vertical, mas era larga, você passava, né? A criançada passava tudo ali no meio. E a gente sentava num barranco lá e assistia o treino da Fórmula 1. Numa boa, a pista era aquela antiga de 8 quilômetros, então cheio de curva, cheio de coisa, e a gente atravessava a pista no meio do treino para ir pegar uma posição melhor, para ir para o outro lado. Então a Fórmula 1 era bem diferente. Eu me lembro que uma vez nós chegamos até os boxes, totalmente aberto, né? Então você passava no meio dos mecânicos, no meio dos carros, e eles não falavam nada, até oferecia, às vezes, estavam comendo, oferecia coisa. Eu me lembro das mulheres, né, dos pilotos demorados, elas ficavam num barranco lá com uma prancheta e um cronômetro lá, marcando o tempo do pessoal. Era dessa forma aí, né? Isso
Agora que a gente tava vendo ali o treino da Fórmula 1, eu lembrei, falei, como mudou, né? Como mudou, né? Como mudou, né? E você gosta ainda da Fórmula 1, cara? Gosto, mas eu acompanho, já cheguei a acompanhar muito a Fórmula 1, assim, de não perder nos domingos. Hoje eu não tenho tido muita possibilidade, mas eu peguei aquela época sonolenta da Fórmula 1, que foi a era Schumacher. E só ele ganhava, ele acabava a corrida com uma volta em cima do quarto, e até do terceiro não me lembro, mas de cima do quarto, quinto, sexto, então não, ele saía na frente e só ia avançando. A Ferrari, de vez em quando, o finlandês lá, o Mika Häkkinen. Mika Häkkinen ganhava lá, mas era monótono. Aquele período foi triste. Mas eu gosto muito de Fórmula 1, de acompanhar a tecnologia, já fui ver as corridas, né? Eu acho que foi desse tempo da minha infância aí que eu ia lá ao vivo e sem qualquer. Muito bom, cara. Eu fico imaginando, né, essa cena inimaginável nos dias atuais, evidentemente, é outra história, né? Mas era, primeiro, a loucura de atravessar a pista. Acho que isso que você comentou comigo antes nos bastidores aqui, que cabeça era essa, né? Atravessar a pista no meio do carro a 300 por hora, 200 por hora. Porque o pessoal lá dos boxes não tinha visão nenhuma, não sabia o que está acontecendo. Se o piloto não chegasse lá, daí que eles iam atrás para ver se o cara bateu, rodou, desse jeito. Era impressionante. Muito bacana, cara. E agora, para fechar aqui, Viseu, né? As pessoas quiserem entrar em contato com você, quiserem saber mais, você tá nas redes sociais aí, LinkedIn, enfim, Instagram, alguma coisa? Eu tô, mas vou dizer para você, eu preciso melhorar. Só estou. Só estou. Eu tô lá no LinkedIn, eu devo ter Instagram e Facebook. Só que eu mexo muito pouco com rede social. Isso é uma falha minha, preciso melhorar. Preciso atualizar ali, eu vou fazer um esforço para entrar. Mas tô lá. O Instagram, eu lembro que é Luiz Viseu, tudo junto, tudo minúsculo. Luiz Viseu 1. Isso eu lembro. O Facebook eu nem lembro, mas procura lá que acha. Mas não vai achar muita coisa nas minhas redes. Eu atualizo muito pouco. Maravilha. Mas pode entrar em contato aí pelo WhatsApp, por quem me conhece. Maravilha. Meu querido, quero te agradecer, cara, por esse bate-papo. Avançamos aqui mais de 1 hora de conversa, boa conversa e muita orientação. E assim nosso voo também ficou mais próximo de chegar. Obrigado pela atenção, por ter aceitado, viu? E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.